Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Promessa da Salvação, a mais extraordinária promessa feita por Deus à humanidade. Temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, explicar biblicamente a promessa da salvação. Em segundo lugar, mostrar a natureza da promessa da salvação. Por fim, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. É importante que para esta aula você leia todo o capítulo 3 do Evangelho de João em mais de uma tradução e procure comentários bíblicos que lhe dêem um esclarecimento maior dessa passagem bíblica. Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVT que nos diz: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em nosso comentário, vamos levar em consideração o texto da NVT. Vamos dividir este versículo em pequenas partes e entender a sua mensagem analisando os detalhes. A primeira parte é a expressão eu lhes digo a verdade. Aqui há uma ênfase na autoridade de Jesus e naquilo que ele vai agora pronunciar. Na verdade, é o que está na versão corrigida. E isto sublinha a importância daquilo que o nosso mestre está prestes a dizer. É digno de total confiança o que eu vou falar agora. Então, temos a expressão na verdade, versão NVT, eu lhes digo a verdade. Em segundo lugar, quem ouve a minha mensagem. E a importância aqui recai sobre o verbo ouvir. Ouvir aqui não se refere a uma audição superficial, mas a uma escuta atenta, receptiva e obediente. É escancarar, é abrir as portas da mente e do coração para acolher aquilo que Jesus vai falar, a verdade de suma importância e relevância que ele vai pronunciar. E ele diz: e quem crê naquele que me enviou. Olha a importância da fé. Jesus ele conecta a audição da sua mensagem com a fé em Deus. Não basta ouvir, é preciso crer. E fé aqui não é meramente um entendimento intelectual, mas uma confiança profunda e relacional no Deus que enviou Jesus para nos salvar. Porque acreditar, até os demônios acreditam que estremecem. Não é só crer. O ímpio também diz crer em Deus. Mas esse crer aqui é um crer que envolve relacionamento. Aí ele diz: tem a vida eterna. A promessa da vida eterna é para o presente, não é para o futuro. Jesus não diz: olha, você vai ter no futuro, você terá a vida eterna. Não, ele diz: aquele que crê, tem a vida eterna. E ele diz mais: jamais será condenado. Isso aqui fala sobre a segurança da salvação. Quem está em Cristo jamais será condenado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Por fim, ele diz o seguinte: mas já passou da morte para a vida. Isso fala de uma transformação, de uma mudança radical. É aquilo que acontece na vida de quem professa a Jesus. Ele saiu deste estado de condenação, ele não está mais morto espiritualmente, mas agora experimenta uma vida plena, uma vida de intimidade com Deus. Nos detalhes, esta é a mensagem do versículo do nosso texto áureo. A verdade prática nos diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê
em Cristo. Vamos novamente aqui dividir esse texto. Eu acho importante comentar o texto áureo, porque este aqui é o texto de ouro. É o texto mais importante da revista. E temos a verdade prática, que é uma espécie de resumo de toda a lição, resumo de todas as verdades. Então nós temos essa proposição. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Cristo. Dividindo a verdade prática em 4 partes, vamos entendê-la na sua integralidade. A primeira parte, a promessa da vida eterna. Quem fez essa promessa? Foi o homem? Foi um anjo? Foi alguma outra criatura? Não. A promessa da vida eterna é uma promessa feita por Deus, que é fiel em todos os aspectos. Deus, ele não falha, Deus, ele não mente e Deus, ele não erra. Então, esta promessa não é algo que o homem conquista, é algo que ele recebe de Deus como um presente, e ela é certa. O texto ainda nos diz, é a maior bênção divina. A Bíblia fala de muitas bênçãos, mas elas têm uma temporalidade. Elas têm prazo de validade, assim, entre aspas. Bênçãos como paz, provisão, cura, são coisas maravilhosas. Porém, a bênção de vida eterna é uma bênção que vai para além desta realidade. É uma bênção superior a todas as demais. Por isso que o comentarista diz é a maior bênção divina. Em terceiro lugar, essa bênção é para todo aquele que crê. E aqui nós temos universalidade e condicionalidade. É uma promessa universal para todo. Promessa universal, mas condicional. Todo aquele que crê. Por fim, ele diz, em Jesus Cristo. Repetindo, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade que pode conduzir o homem até Deus. O foco aqui é que a vida eterna só pode ser recebida através de Jesus e de nenhum outro meio. Não é uma instituição, não é uma pessoa, não é uma tradição teológica, não, é em Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como nos diz João em seu Evangelho. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero fazer uma breve introdução antes de entrar nos pontos e subpontos, porque considero necessário. A gente está falando sobre a promessa de salvação. E quando a gente fala sobre salvação, a gente entende que alguém está correndo um grande perigo, alguém está em uma situação terrível e ele precisa ser salvo. Vamos entender primeiro qual é a condição do homem. Paulo, ele resume muito bem a condição do homem em Efésios, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 3, quando ele diz o seguinte, vocês estavam mortos. Olha só, condição do homem sem Deus. Condição do homem que não desfruta de salvação. Ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aqui está a condição do homem sem Deus, desde o pecado de desobediência cometido por Adão e Eva lá no Éden. Os termos aqui são muito fortes. Em primeiro lugar, nós estávamos mortos. Irmão Murilo, como é que você pode dizer que as pessoas que não têm Jesus estão mortas? Se elas vivem, se elas respiram, o atleta que tem vigor, o artista que tem toda aquela interpretação, aquela inteligência, não é? As personalidades, as pessoas outras, como é que essas pessoas estão mortas? Elas são, não é? São corpos ambulantes. Elas estão mortas espiritualmente. E essa condição é terrível. Paulo dá mais detalhes sobre a condição da morte espiritual no capítulo 4, versículo 17 e 18 da carta aos Efésios. Você pode conferir. Ele fala que essas pessoas mortas espiritualmente
andam na vaidade de seus próprios pensamentos, têm obscurecido o entendimento, são alheias à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações, tornaram-se insensíveis, enganaram-se, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, por mais que a pessoa esteja respirando, por mais que ela ainda goze de vida física, ela está morta espiritualmente. E se morrer fisicamente nesta condição espiritual, ela provará a segunda morte, que é chamada de morte eterna. Separação para todo sempre de Deus. Esta é a condição do homem. O homem está morto. O homem sem Cristo está morto e correndo o grave risco, não é? E correndo o grave perigo de perpetuar essa condição eternamente. Paulo ainda vai dizer que o homem sem salvação é escravo. Ele diz, nós éramos escravos. Escravos do quê? Escravos do mundo. Andava segundo o curso deste mundo. Era escravos do diabo, porque se fazia a vontade daquele que opera nos filhos da desobediência. E éramos o homem sem salvação, o homem sem Deus, sem Cristo, ele é escravo da carne. Ele faz aquilo que as inclinações da carne quer. Então o homem sem Deus está morto, o homem sem Deus é escravo e o homem sem Deus está condenado. Porque ele vai dizer no final do versículo de número 3 que por natureza éramos filhos da ira. Literalmente, o homem sem Deus está debaixo da condenação divina. É filho da ira, merece todo o juízo, merece o castigo eterno de Deus. É a condição do homem. É por esta razão que a promessa de salvação, ela é maravilhosa. Ela é extraordinária. E ela é alcançada somente em Cristo Jesus. Então, resumindo, esta breve introdução, a condição do homem sem Deus é morte, é escravidão e condenação. Agora, tendo todo esse contexto em mente, vamos ao ponto de número 1. Veja como a gente explicando aqui passo a passo, explicando devagarinho, partindo do texto áureo, da verdade prática, fazendo essa contextualização para falar sobre a promessa de salvação, a gente vai entender o quão extraordinária ela é. Então não se preocupe se a introdução é demorada, não se preocupe se a gente gasta um pouco de tempo aqui nestes aspectos iniciais, eles são fundamentais para que você compreenda toda a revista. Eu tenho certeza que quem passa aqui pelo YouTube e quem é professor assinante da ferramenta EBD, chega em classe preparado, não só pelo subsídio, não só pela pré-aula, mas pelos materiais que ofertamos exclusivamente na plataforma da ferramenta EBD. Vê só, se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita esse momento para curtir, comentar e compartilhar, além de fazer o download do subsídio que eu estou deixando disponível na descrição do vídeo. É um material completo, é um material bem trabalhado, não se assuste com o tamanho, se é 15 páginas, 13 páginas, é fácil de ler, é rápido de ler e você vai absorver. Eu procuro falar na sua linguagem. Eu só peço a você, meu irmão do YouTube, que curta, comente e compartilhe. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos da ferramenta EBD, usem todo o material disponível aqui na plataforma da ferramenta, desde o subsídio até os materiais de marketing e divulgação, o slide profissional, o infográfico, o fluxograma, utilize tudo, a dinâmica para você trazer, não é, um elemento não de distração, mas um elemento pedagógico a mais para a sua aula. Use tudo isto. Quem não é aluno assinante, está assistindo pelo YouTube, o link para conhecer a ferramenta EBD também está aqui embaixo. Não perde tempo, vai conhecer a ferramenta EBD, pois ela será bênção para você. Ponto de número 1, a promessa da salvação. Subponto 1 nos diz uma maravilhosa salvação. É a palavra que a gente pode utilizar para descrever a salvação. É maravilhosa, é extraordinária, é uma coisa grande, é favor imerecido, é graça de Deus. A lição diz, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Então é um presente para aquele que crê. Olhando para a salvação como um presente de Deus, uma das muitas causas de ser tão maravilhosa, né, o fato de ser um presente, vamos analisar aqui rapidamente dois textos bíblicos. O primeiro deles está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Vou ler na versão NTLH. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente
Aqui nas traduções que geralmente nós temos em mão está a expressão dom, não é? Mas aqui a ideia já é traduzida. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo, ele resume a questão aqui em 3 contrastes nítidos. 2 senhores, o pecado e Deus. 2 sistemas, o salário e o presente. E 2 resultados, morte e vida. Salário é aquilo que merecemos por aquilo que fazemos. Então, o salário dos que pecam é a morte. Agora, a salvação é um presente. Você não faz por merecer. É dom de Deus, é um presente. O salário do pecado é a morte. Mas o presente que se manifesta pela graça, favor imerecido de Deus, é a vida eterna. Outro texto bíblico interessante é Efésios capítulo 2, versículo 8. Vou ler também na versão NTLH. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. Somos salvos pela graça, não pela fé em si. A fé é o instrumento pelo qual nos apropriamos da salvação. Se a salvação é pela fé, então a salvação é meritória. Não, a salvação é pela graça. A fé me leva a se apropriar, a se apossar da salvação. A fé é a mão estendida de um mendigo, que abraça as benevolências do rei. Então nós nos apropriamos da salvação pela fé e ela é pela graça. A salvação é pela graça. Eles, vocês são salvos por meio da fé. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente. Olhe novamente aqui a expressão presente. É um presente dado por Deus. É um dom de Deus. Ou seja, ele vai aqui enfatizar que ela não vem de nós. A salvação não vem do homem. Não nasce no homem. É um dom de Deus. E ele ainda vai dizer, não é por obras, para que ninguém se orgulhe. Não é por alguma coisa que eu fiz. Não é por algo que eu faço. Não é de obras. É presente. É dom de Deus. Portanto, nós enfatizamos, concluímos esse primeiro subponto, dizendo que esse presente de Deus, recebido mediante a fé em Jesus Cristo, ele acontece no momento em que eu creio, que eu me arrependo e que eu passo a ter um relacionamento íntimo com Deus. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, novamente presente aqui, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Subponto 2 diz o seguinte, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento, de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder, do pecado e da condenação eterna. Temos aqui uma definição do que é salvação, mas vamos ampliar isso aqui, vamos entender isso de forma mais profunda. Primeiro, o que não é salvação? Olha, salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, minha carteirinha não está aqui, né? Eu tenho carteira de membro, eu tenho carteira de ministro, eu tenho carteira de disso e daquilo. A salvação não consiste nisso. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas que infelizmente não são salvas. Não são salvas não por uma questão de predestinação, de eleição eterna, que Deus já predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Não é salva porque não crê. Não crê. Não crê de todo o coração, professa intelectualmente, é convencida, mas não convertida. Participa dos cultos e até pode fazer a obra de Deus, mas é um crente nominal, que se encaixa na descrição daqueles que estão em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Senhor, Senhor, nós
professamos o teu nome, chamamos-te pelo nome, Senhor, nós realizamos isso e aquilo outro, mas ele vai dizer, eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Então perceba a incoerência, não é? A gente faz isso, a gente faz aquilo, mas vivem na iniquidade. A gente é filiado à denominação tal, a maior denominação, ou a denominação que mais estuda a Bíblia, como dizem alguns outros aí. Mas salvação não é filiação denominacional. Então, salvação também não é a mesma coisa que prosperidade material. Em muitas igrejas neopentecostais, principalmente nessas megas igrejas aí, desse movimento novo, que abraça a teologia da prosperidade, às vezes confunde a salvação com uma abastança material. Eu estou prosperando, eu estou crescendo, eu enriquei, eu estou subindo, e atrela isso à salvação. Olha, irmão, o fato de você prosperar não significa dizer que você é salvo. O fato de as portas se abrirem para você, e você crescer, você enricar, você conquistar, isso nem sempre é sinal da bênção de Deus, porque o ímpio também prospera. O ímpio também cresce, o ímpio também enriquece, o desviado, o rebelde também prospera. Então não atrele salvação à condição material. Salvação também não é o mesmo que participação em evento religioso, ou não é o mesmo que ativismo religioso. Porque tem gente que acha que participar de uma romaria, participar de uma peregrinação, se envolver em uma atividade de piedade, de praticar esmola, é o mesmo que salvação. Isto não é salvação. Então, o que é salvação, irmão Murilo? Salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança para o qual é conduzido pela graça de Deus. O apóstolo Paulo menciona que esta mudança o apóstolo Paulo menciona esta mudança de estado em sua carta aos crentes de Colossos. Ele diz o seguinte: Ele, Deus, nos libertou. Isso aqui é salvação, é ser liberto das amarras, do poder do pecado, da condenação do pecado. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Nos tirou de lá, do mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Fomos comprados, nossa dívida foi rasgada. A remissão dos pecados. Os pecados são perdoados. Então, salvação é essa mudança radical, essa mudança de estado de condenação. O salvo, ele sai das trevas e agora ele habita na luz. Isso fala de novidade de vida. É uma definição um tanto resumida do que é salvação. O subponto 3 fala sobre o Salvador. É interessante você perceber aqui a progressão do pensamento. A salvação como presente, o que é salvação e agora o nosso Salvador. O texto da lição diz: a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, bem como expressa o termo soter. Salvador, libertador, preservador, conservador, que aparece nos textos bíblicos aí em evidência no que está na lição. Preste atenção. Quem é Jesus? Uma pergunta que a gente deve se fazer e precisamos responder. Alguns dizem que ele é um mestre moral. Outros dizem que ele foi um profeta, foi um homem bom, um homem ético e essa coisa toda, né? Foi um sábio. Só que, meus irmãos, Jesus é muito mais que isso. Jesus é muito mais que isso. É muito mais do que um profeta, é muito mais do que um guia moral. Ele é muito mais que um homem. Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, aquele que nasceu de uma virgem sem pecado, mas que é pré-existente. Antes da eternidade, antes da criação, antes do tempo, Jesus, ele já existia. É por isso que João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele é Deus encarnado. E é este Deus encarnado que é o nosso Salvador. Ele reúne
todas as qualificações para ser o Salvador. Primeiro, ele é um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula. Ele voluntariamente entregou a vida por nós. Ele recebeu a condenação que era minha e que era sua. E ele fez isso por amor. O nosso Salvador, nos diz o Evangelho de João, salvo engano, capítulo 3, que ele nos amou e nos amou até o fim. Seu sacrifício na cruz não foi uma tragédia. A crucificação não foi um martírio, não. Ele voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente se doou e de forma consciente porque ele nos amou. Então, o nosso Salvador, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coisa que nem um homem poderia fazer, porque todos nós nascemos debaixo do pecado, com a natureza pecaminosa. Não tínhamos como assumir a posição de remidor, mas aqui está o capitão da nossa salvação, o Deus encarnado. Em segundo lugar, agora falando sobre a natureza da salvação, temos o ponto 2, a natureza da promessa de salvação. E aqui nós temos alguns aspectos, alguns elementos que compõem a salvação. Preste atenção, a gente vai falar sobre termos aqui interessantes: justificação, regeneração e santificação. Há mais palavras aqui para se falar, mas vamos nos deter nestas três. Justificação. Quando nós recebemos uma graça da parte de Deus para crer, chamado de graça preveniente, não é isso? Dentro do sistema arminiano, nós queremos que Deus concede uma graça aos homens para que eles possam decidir, para que eles possam crer, seguir a Cristo ou não, porque na nossa ótica a graça não é irresistível. Então preste atenção. Quando Deus concede essa graça e a gente decide crer, a gente estende a mão do mendigo, né? Lembra da fé? Não é? A gente se arrepende, confessa e no momento ali da convicção que a gente tem pecado, a gente se quebranta e abandona o pecado, acontece algo chamado de justificação. Justificação. O texto da lição diz: um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho e crê no Filho de Deus, com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. É bem diferente quando um preso, né, um presidiário, ele deixa a cadeia. Ele cumpriu a sua dívida com a sociedade, ele pagou ali o tempo devido pelo crime cometido, mas sua ficha vai continuar para sempre suja. Vai ficar ali, ó, você já tem passagem? Tenho. Qual é o artigo? Artigo tal. Fica a ficha ali. Quando o pecador, no tribunal divino, mediante arrependimento, mediante abandono do pecado, é declarado justo por Deus, é como se essa ficha aqui, é como se esse passado cheio de delitos, ele não existisse mais. A justiça de Cristo é atribuída agora ao pecador. É por isso que a salvação é maravilhosa, é por isso que a promessa da salvação é extraordinária, porque nela está a justificação. Olha, o homem, por mais terrível que ele tenha sido lá atrás, pelos pecados horríveis que ele cometeu e que ele ainda vai cometer, ele é declarado justo. Eu não estou falando aqui de pecados conscientes, mas de deslizes, de erros no caminho. Não é pecado premeditado, não é apostasia, não é isso que eu estou falando. A gente, como crente, a gente erra. A gente fala, até vão chegar a dizer que se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso. Então, quando a gente fala sobre justificação, a gente fala de um ato definitivo de Deus. Ele declara o homem justo. E sabe o que é que Deus faz agora? Ele não olha mais para mim e para você com os olhos de ira, olhando assim com os olhos de ira, como se fôssemos filhos da desobediência. Não. Ele olha agora com as lentes do Calvário. E a justiça de Cristo, as lentes do Calvário, a justiça de Cristo é atribuída a nós. A justificação está atrelada à remissão da pena do pecado, está atrelada à restauração do favor de Deus que foi perdido devido ao nosso pecado. Então, quando a gente é justificado, somos absorvidos, somos aceitos totalmente, nos tornamos amigos de Deus, Tiago 3,23, e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. A
imputação da justiça implica em dizer que a justiça de Cristo, como já falei aqui, é atribuída a nós. Vamos a um texto bíblico que resume bem isso aqui. Romanos capítulo 5, versículo 18 ao 19, diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a justificação é uma coisa extraordinária. Você pode chegar diante de Deus, com confiança, porque a justiça de Cristo é atribuída a você. Nós temos a regeneração. O texto da lição diz, no subponto 2, para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo. Então, novo nascimento e regeneração são expressões sinônimas. A salvação, ela traz consigo a justificação, a regeneração e a santificação. A regeneração constitui o segundo ponto em destaque na sequência da ordem da salvação. Enquanto a justificação resolve o aspecto jurídico do pecador em relação a Deus, a regeneração trata da mudança de natureza do pecador. A regeneração diz respeito a essa mudança interior. Trata-se de uma nova criação. O Strong, ele a define assim: a regeneração ou o novo nascimento é o lado divino da mudança do coração. É algo que acontece interiormente. É uma mudança. O coração de pedra sai. E um coração novo que obedece, que guarda as leis do Senhor é colocada. A carne é destronada. E o espírito que antes estava morto passa agora a governar. Então presta atenção. Isso é regeneração, é novo nascimento. Agora, do lado humano, do ponto de vista humano, chamamos a regeneração de conversão. O homem, ele abandona o pecado, ele bebia, não bebe mais, ele fumava, não fuma mais, ele mentia, ele não mente mais, ele se prostituía, não se prostitui mais. Isso é visível. Chamamos isso de conversão, de uma mudança de rota. Por que isso é visível? Porque algo no interior aconteceu e chamamos isto de regeneração. Quais são os efeitos da regeneração? Primeiro, distinção das naturezas. Antigamente a gente só seguia as inclinações da carne, agora não. Seguimos a inclinação do espírito. Somos nova criatura. O homem natural que não compreende as coisas de Deus dá lugar ao homem espiritual. Há também um domínio sobre a carne, conforme Romanos 8, 2 e 5. Quem é regenerado não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma capacidade de vencer o mundo. Se você ler 1 de João 5 e 4, você vai vencer, vai entender isso. Né? Aqueles que nasceram de Deus vencem o mundo. Essa regeneração, ela produz amor e conhecimento de Deus. 1 de João 4 e 7, confira essa referência. E por fim, ela nos capacita a prática da justiça, conforme 1 João, capítulo 2, versículo de número 29. E por fim, um dos últimos elementos que acompanha a salvação, falando sobre sua natureza, é a santificação. A lição diz: a santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Justificação, regeneração e santificação. Eu costumo repetir isso, eu acho isso interessante. Deus chama o ímpio para a salvação, Deus chama o salvo para a santificação e chama o santificado para a sua obra. São os chamados de Deus. Vamos entender em mais detalhes o que é santificação. Santificação é o processo de ser feito santo, separado, resultando em um estilo de vida transformado para o crente. A palavra portuguesa santificação vem do latim santificatio,
que significa o ato ou processo de fazer algo ou alguém santo, consagrado. É separar, e não só separar, mas atribuir ali aquela coisa separada um uso exclusivo, separado para Deus. O J. Parker diz que santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar, que basicamente significa tornar santo. Santo, tanto no hebraico como no grego, significa separação, consagração e recriação para Deus. Quando aplicado a pessoas como os santos de Deus ou santos, a palavra implica em devoção e assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus e assimilação no sentido de imitar, conformar-se, tornar-se como Deus a quem se serve. Então, meus irmãos, santificar é basicamente isso aqui. E falamos sobre, o comentarista, na verdade, ele fala sobre os estágios da santificação. A santificação posicional. Somos libertos da condenação do pecado. Se chama santificação posicional porque ela acontece instantaneamente. No momento em que você aceita Jesus de verdade e é justificado, regenerado, nasce de novo, instantaneamente ali você é santificado. Santificação posicional, somos libertos da condenação. Aí, a partir do momento em que a gente começa a desenvolver a nossa vida cristã, há aquilo que chamamos de santificação progressiva. É a santificação que a gente vai desenvolvendo a partir do nosso relacionamento com Deus, a partir da operação da nossa salvação, à medida em que nos tornamos mais maduros na fé, caminhamos cada vez mais para uma santificação mais perfeita. Mas esta santificação perfeita, ela não acontece nesta vida e nesta realidade. A santificação plena acontece apenas no ato da glorificação, da transformação do nosso corpo. Então, na santificação posicional, somos libertos da condenação. Na santificação progressiva, somos libertos do poder do pecado. A gente não é mais escravo, a gente agora pode oferecer resistência. Antes, mortos no pecado, seguimos a inclinação da carne. Agora não, vivos em Cristo, nós nos santificamos todos os dias por meio do poder do Espírito Santo. Dizemos não ao pecado e nos tornamos cada vez mais semelhantes com Jesus. E no futuro, experimentaremos a santificação final, a glorificação do nosso corpo, quando seremos não só livres da condenação, do poder, mas da presença do pecado. Não só a presença cósmica, mas a presença aqui, ó. O pecado não vai mais habitar no nosso coração. Nosso corpo, que é mortal, que é corruptível, será revestido da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, da imortalidade. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A velha natureza, ela não vai existir neste corpo glorificado que receberemos, nesta nova realidade de vida com Cristo Jesus. Almejamos isso aqui, buscamos isso aqui. Glória a Deus. Concluímos o segundo ponto, estava tão bom, não é? Mas vamos lá, vamos progredir. Já se passaram quase 40 minutos, não é? Olha como eu estou empolgado aqui, nem estou vendo o tempo passar. Terceiro ponto, promessa e perseverança na salvação. Olha só o que diz aí o primeiro subponto. A base da promessa de salvação. A lição diz, João 3 mostra com clareza que nosso Senhor é o centro da promessa de salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A base da promessa de salvação é Cristo. Acabou. Há um texto complementar em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro. Eu poderia citar o nome de todos os santos. Nenhum outro. Poderia citar até aqui o nome de Maria. Respeitamos Maria, né? Mas Maria não salva, Maria não intercede. Maria não pode fazer nada em benefício de nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro. Fora de Jesus não há salvação em nenhuma figura central de qualquer outra religião. Pela Bíblia não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. Eu não quero aqui fazer citações mais diretas para que esse vídeo ele não caia na plataforma aqui do YouTube. Mas entenda, só Jesus. Ponto final. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Não há salvação em nenhum outro. A salvação é encontrada nele, em Cristo, pois ele é o único que reúne os requisitos, imaculado, perfeito. Foi ele quem morreu e ressuscitou em nosso benefício. Então, centro aqui é Cristo. Em segundo lugar, nós temos um subponto um tanto polêmico, a apostasia individual. E olha, meus irmãos, esse ponto, eu sei que provavelmente vai ter alguém aqui querendo até questionar, não é o que eu vou falar aqui. Mas preste atenção. Quando a gente fala sobre calvinismo e arminianismo, os calvinistas geralmente creem que não se pode perder a salvação. Os calvinistas creem assim. Dentro da ala arminiana, há aqueles que dizem, não é, acompanham, pelo menos os calvinistas neste ponto aqui em específico, que os salvos não perdem a salvação. Mas há aqueles que creem, e eu sou dessa linha aqui, que a salvação pode ser perdida. Que há salvação, que há a possibilidade de apostasia. Se você ler Hebreus, capítulo de número 6, você vai ver ali que pessoas que experimentaram o dom da salvação apostataram, desviaram. Não é? Há vários malabarismos exegéticos feitos nesta passagem para tentar provar que a apostasia ela não é uma realidade para os salvos. Ali é só uma possibilidade, ali é só uma situação hipotética, não é? Mas que não acontece, eu não vejo assim. Há uma possibilidade de apostasia. O homem pode sim perder a salvação. Agora, eu queria que você entendesse algo aqui. Salvação é um estado de graça e não é um estado psicológico. Porque tem gente que pensa que a salvação depende daquilo que ela está sentindo. Quando ela não está bem, quando o emocional está abalado, quando é aquela coisa toda assim, eu não estou salvo, eu não estou salvo, eu não estou salvo, eu não estou salvo. Olha, irmão, não é isso. Não é bem assim. Salvação é estado de graça. Os calvinistas, eles até, de forma pejorativa, eu penso, né, brincam com a gente. E aí, arminiano, tu já perdeu a salvação quantas vezes hoje? Porque a gente, infelizmente, é doutrinado a achar que a salvação é algo que se perde muito fácil. Eu sou crente. Eu tive um pensamento impuro. Eu pensei alguma coisa assim e eu já perdi minha salvação. Aí, de noite eu me arrependi, tornei a ser salvo de novo. É um tal de risca e escreve de novo o nome no livro da vida. Olha, irmão, preste atenção. Salvação não é uma coisa que se perde fácil, não. Isso aqui não é uma licença para pecar. Então se salvação não é uma coisa que se perde fácil, eu vou, então, cometer pecados pontuais. Aí você já está colocando um pé na estrada da apostasia. Eu estou falando, não é? É um assunto tão sensível, não é? Que a gente tem que ter cuidado para falar. Porque há uma espécie de terrorismo nessa salvação tão estável. A salvação se torna uma coisa muito estável. Qualquer coisinha eu discuti. Isso, aquilo, eu cometi um pecado, então eu estou perdido, eu estou acabado. Não é bem assim que funciona, meus irmãos. Não é bem assim que funciona. O crente, ele perde a salvação quando ele apostata, quando ele se desvia, quando ele se afasta deliberadamente consciente da fé. E não é que o crente pecou, o crente errou, o crente cometeu... Veja o caso de Davi. Davi cometeu pecados horríveis. Mas mesmo assim ele orou, não retira de mim o teu espírito, torna a dar a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria da salvação, mas ele tinha um espírito ali atuando nele, operando arrependimento. Então a gente condena os outros rápido demais, ou a gente se condena muito rápido. Olha, irmãos, a salvação nossa foi conquistada por Cristo, o preço foi alto. E a salvação não é coisa tão estável assim, não. Entendeu? Então, se a tua fé está em Cristo, por mais que você tenha um deslize, por mais que você cometa uma falha ou outra, teu coração deve ser tomado de arrependimento. Sabe quando é que você tem que ligar a antena? Quando teu coração, quando você começa a premeditar pecados, crendo no poder do perdão. Eu vou pecar porque Deus perdoa, eu vou pecar porque Deus perdoa. Isso vira um ciclo vicioso, tu vai acabar se apostatando. Não é? Ou quando você peca e já não sente mais nada, o coração já está frio, você já não sente mais quebrantamento, não sente mais o peso do pecado, a tristeza pelo pecado. Isso aí já é um indício de que tu está com o pé na estrada da apostasia, está se desviando. A gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso. Ou então morrer
praticando determinado pecado. É um problema também. Não é? A salvação não é algo estável, mas a gente não pode brincar com o nosso destino eterno. Devemos confiar em Jesus, devemos crer em Jesus, viver uma vida de arrependimento e procurar, né, ao máximo, não só através do nosso esforço, não é porque a gente se esforça para operar a salvação no intuito de viver em santidade, mas também na questão da dependência do Espírito para que a gente viva uma vida que agrade a Cristo. Então não brinque com o seu destino eterno, não brinque com o seu destino eterno. Seja crente em Jesus. Irmão Murilo, eu não sei o que é que tá... Eu estou dando essa palavra aqui porque tem gente que é desesperada. Irmão Murilo, eu estou assim, eu não estou salvo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você pode orar a Jesus neste momento, pedir perdão pelos seus pecados. E você recebe o perdão e arrependimento. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, é quando você deixa. Você pode, nesse momento, pedir perdão a Jesus, pois nós temos um advogado fiel. Se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel. Você pode clamar a Ele e seus pecados agora, nesse momento, serão perdoados por meio de Cristo Jesus. Vamos lá, eu me empolguei aqui, gastei muito tempo. Promessa e segurança de salvação. Eu também não sou tolo, não é? Ao ponto de dizer que não há uma segurança da salvação. Lógico que é uma segurança da salvação. Eu creio na questão da apostasia. Agora, a segurança é: quem está em Cristo jamais será condenado. Quem está em Jesus não será condenado. Leia Filipenses, capítulo 1, 23, Paulo dizendo: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Morrer para Paulo é estar com Cristo. Né? E ele diz: isto é muito melhor ainda. Então, quem morre com Cristo não é assim, que Deus me coloca num lugar bom, ou que Deus vai me colocar num lugar bom, ou aquela incerteza, aquela dúvida. Não, meu irmão, quem está em Cristo é certeza, é garantia de salvação. Garantia, convicção. Você está em Jesus, em frente à morte com a cabeça erguida, em frente à enfermidade terminal com a cabeça erguida, em frente à tribulação momentânea com a cabeça erguida. Viva neste momento com paz. Não é? Mesmo sabendo que se Jesus voltar agora, daqui a pouco você vai subir, porque você está em Cristo. A promessa diz respeito a mim e a você, e essa promessa foi feita por Deus. Essa promessa não é instável, essa promessa é extraordinária, é maravilhosa. Promessa da salvação. Se aproprie dessa promessa, porque tem gente que quer tomar posse. Olha, toma posse da chave, toma posse do carro, toma posse da casa, toma posse disso, daquilo, meu irmão. Toma posse da promessa da salvação. Toma posse da vitória sobre o pecado. Toma posse da vida eterna. Toma posse da salvação. Promessa alcançada por meio daqueles que creem em Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aprendemos mais de Tua palavra neste momento. E eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que me ouviram durante todo esse tempo. Se tem alguém aí com dúvida do outro lado a respeito da salvação, que o Teu Espírito nesse momento atue neste coração, comunicando a alma deste servo, desta serva Tua, que a segurança na salvação em Cristo Jesus. Comunica a este coração que está em dúvida, este coração que está com medo. Senhor, aqueles que ainda não desfrutam desta promessa, nos ajude, nos auxilie, Senhor, como um canal da Tua parte para levar a Tua palavra, para que essas pessoas também desfrutem desta promessa, participem desta bênção. Alcança, Senhor, com esta promessa, nossos familiares, nossos amigos que ainda não são evangélicos. Alcança os quatro cantos da terra, as tribos mais distantes, as nações mais fechadas. Que a Tua promessa seja uma realidade, mesmo lá na Coreia do Norte, mesmo nas tribos indígenas mais isoladas de qualquer outro continente. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que salva, e nós cremos que no Teu nome, nós cremos, Senhor, que no Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, por meio dele, nós podemos experimentar perdão dos nossos pecados, salvação, livramento da condenação, do poder e da presença do pecado. Nós cremos que podemos experimentar isso na fé no Teu nome. Então, nos ajuda, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça, abra a jaula.